Vamos orar mais uma vez. Senhor, como é bom nós sabermos que Tu cuidas de nós, Tu és tão bom conosco. Vem agora falar conosco, Senhor, falar às nossas mentes, aos nossos corações, que eles estejam guardados em Cristo Jesus e que nós possamos aprender de Ti nessa manhã, Senhor, que Tu tomes a Tua palavra nas Tuas mãos e apliques ao nosso coração, às nossas vidas. É o que nós Te pedimos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos abrir na Epístola de Judas, penúltimo livro da Bíblia. Judas, vamos ler os versículos 1 e 2. Judas 1 e 2. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos chamados, amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Depois de nós termos feito uma introdução a essa pequena carta aqui do Novo Testamento, nós vamos começar então a percorrê-la. E nós já começamos com um texto maravilhoso que eu diria que é um texto do tipo 3x3, ou 3x3, por isso aí a tabuada. É claro que a tabuada tinha que ser do 3, né? Uma multiplicação divina. O texto termina com a palavra multiplicados, e apesar dessa palavra se aplicar somente à parte final do texto, ela nos dá como que uma dica, né, de como ver a beleza de todo esse texto e essa coisa multifacetada que o Senhor nos apresenta e o ensino fundamental que Ele coloca aqui para todos nós. Aqui eu só quero fazer primeiro um parêntese, e deixar claro a importância que essas saudações têm no Novo Testamento. Às vezes a gente passa por elas assim um pouco rápido, e elas são carregadas, elas geralmente são compactas, elas vêm carregadas de teologia bíblica, de grandes verdades do Evangelho do nosso Senhor. Porque nada nas Escrituras é por acaso. Nós sempre temos que lembrar que o autor humano escrevia, mas ele vinha sendo conduzido de uma maneira não perceptível pelo Espírito Santo do Senhor, de forma que Deus fez com que ele escrevesse o que Deus queria que ele escrevesse. E, portanto, a Bíblia é um livro humano e divino ao mesmo tempo, e assim deve ser lida. Portanto, sempre há uma profunda riqueza, tanto nas saudações como nas despedidas das cartas, e que nós não devemos ignorar. Devemos lê-las à luz de toda a Escritura e receber de Deus o benefício que elas trazem para nós. Mas vamos lá. Como eu disse, aqui nesse texto, nesses 2 versículos, nós temos 3 grupos de 3. Que nos dão toda a dimensão da vida cristã, como ela chega até nós, como a vida eterna chega até nós, de uma forma compacta. Portanto, nós vamos falar então dessa tabuada aí da vida cristã, desse 3x3, e nós vamos falar em primeiro lugar do elemento humano, depois do elemento divino e do resultado da atuação desses 2 elementos. O elemento humano, o elemento divino e o resultado final. Vamos começar então com o elemento humano. O elemento humano aí na tabuada da vida cristã é a igreja. A carta começa com o que para mim são 3 grandes símbolos da igreja católica. E aí de novo eu tenho que fazer um parêntese aqui, já que alguns quase caíram da cadeira aí na última pregação que eu fiz aqui, quando eu disse que eu sim era católico, né? E eu falei da igreja católica, que não deve ser jamais confundida com a igreja romana, porque como eu sempre digo, né, ou é católica ou é romana, não dá para ser as duas coisas. E
E eu não expliquei o que significa essa palavra, né? Então é importante voltar um pouco e explicar, né? Que a palavra católico é uma latinização da palavra grega católicos, que quer dizer geral, universal. Aliás, essa carta de Judas aqui, ela é conhecida desde há muitos séculos, né, como uma das epístolas católicas, das epístolas gerais. Isso é, epístolas que não foram dirigidas a destinatários específicos. Isso vai desde a epístola de Tiago até essa de Judas. A própria epístola de 2 João também tem uma linha semelhante a essa aqui de Judas, também é uma epístola católica. A Igreja Católica é a Igreja Universal, aquela que foi fundada por Jesus Cristo e os seus apóstolos, e que é uma só, e que existe até hoje, ainda que na forma de diversas tradições, mais ou menos alinhadas ao cristianismo original. E o que nós temos aqui é exatamente um símbolo disso. A carta começa com 3 homens, com 3 personagens. E é interessante terem sido usados exatamente esses 3 homens que são da mesma família, os 3 são irmãos, ou meio-irmãos, no caso de Jesus em relação a Tiago e Judas. Então, num sentido, eles estão no mesmo nível, porque são irmãos, mas num outro sentido há um grande desnível entre eles, e isso é importante. Porque um deles é o próprio Deus encarnado, o Senhor Jesus Cristo, o Senhor sobre tudo e todos. O segundo, Tiago, é um apóstolo, um líder universal na igreja do Senhor, comissionado pelo próprio Jesus Cristo, ensinado pelo próprio Jesus Cristo para fazer a obra de construção da igreja. E ele é chamado de coluna na igreja do Senhor. E o terceiro, Judas, é um líder da igreja, um presbítero, um bispo de primeira geração. Vamos dar uma olhadinha nessa construção da igreja universal, da igreja católica, lá em Efésios 2, 20. Vamos ler o 19 e o 20. Efésios 2, 19 e 20. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Então nós dizemos que a igreja ela é católica e ela é apostólica, porque ela é colocada sobre o fundamento dos apóstolos. Também esse nome aí foi usurpado, né, e apropriado pelos romanistas. Mas a igreja ela é uma só e ela é construída sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, e Jesus Cristo é a pedra angular em que esse fundamento foi colocado. E isso nós temos que sempre manter em mente quando nós falamos de igreja. Jamais devemos ser partidários, sectários, isso é condenado na Bíblia. Nós precisamos ver onde nos encaixamos na igreja universal, católica, na igreja que tem 2000 anos, na igreja que existe no mundo inteiro. Tiago, só para deixar claro, né? Ele não é, esse Tiago é o irmão do Senhor. Lembrando que para não haver confusão, né, a gente tem isso bem claramente, que aquele grupo restrito que Jesus tinha, aquele grupo mais íntimo que Jesus tinha, que era Pedro, Tiago e João, esse Tiago, irmão de João, esse foi o primeiro apóstolo martirizado.
Nós temos esse registro em Atos. O Tiago, que nós vemos depois em Jerusalém, liderando a igreja de Jerusalém, é Tiago, irmão do Senhor, que é como um chamado fora de tempo, um chamado num segundo momento, como foi com Paulo também. Foi comissionado para ser apóstolo numa outra ocasião. Ele teve um encontro especial, exclusivo, com o Cristo ressurreto. Nós vemos isso lá em 1 Coríntios 15. E o que se crê é que ali ele foi então comissionado como apóstolo a ponto de ser o líder de toda a igreja de Jerusalém, a igreja que existia naquele momento, à frente do próprio Pedro e João. Esses três, Tiago, Pedro e João, eles foram mencionados por Paulo como sendo conhecidos como as colunas da igreja. Ou os colunas, né, se é que se pode dizer assim. E isso nós vemos lá em Gálatas. Vamos abrir lá em Gálatas. Gálatas 2, versículo 9. Paulo está falando aqui, vejam como ele fala. Ele está escrevendo aos Gálatas, e aí vejam aqui como é que ele se refere aos grandes líderes da igreja como um todo. Gálatas 2:9. E quando conheceram a graça que me foi dada, aqui é Paulo falando, Tiago, Cefas é Pedro, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão. Esse Tiago aí é o irmão do Senhor, isso a gente vê lá, virem uma página aí, Gálatas 1:19, Gálatas 1:18 e 19. Vamos ler desde o 18. Gálatas 1:18 e 19. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas e permaneci com ele 15 dias. Cefas é Pedro. E não vi outro dos apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. Um das colunas, o grande líder ali da igreja de Jerusalém. Então, só para deixar claro que Tiago é um apóstolo, não dos 12, é um apóstolo como Paulo, um apóstolo chamado fora de tempo. E aí, nesse esquema que a gente está vendo aqui, com esses 3 homens simbólicos, que são todos irmãos entre si, mas que têm esses graus aí, nós vemos a verdadeira sucessão apostólica, a tão falada sucessão apostólica. Nada daquela bobagem de que ela se dá por meio do papado romano e todas essas fake news históricas aí, né, que foram necessárias ao longo do tempo para construir esse mito. Facilmente derrubado, bastando pegar algumas cartas de pais da igreja, você derruba isso aí em segundos. A igreja funcionou e funciona nesse modelo bíblico. Jesus, ele é a palavra encarnada, ele é o verbo. Ele comissiona apóstolos e esses apóstolos preparam mestres fiéis a esse ensino apostólico. E aí, esses mestres ensinam outros e outros e outros, aí já transpondo gerações. E tanto avançando no tempo, como avançando no espaço. Isso está bem ilustrado, esse processo, ele fica bem ilustrado naquilo que eu costumo chamar de mandamento 222, 2 vezes 3 aí, né? Mandamento 222, eu sempre falo assim, porque é 2 Timóteo 2:2, e ali você tem pares, né? Vamos dar uma olhadinha ali, 2 Timóteo 2:2. É um mandamento para a igreja de extrema importância. 2 Timóteo 2:2. Aqui é Paulo falando para Timóteo. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas,
Isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então você tem aí Paulo passando para Timóteo, um apóstolo passando, Paulo já tinha recebido do Senhor Jesus. Ele passa para Timóteo, presbítero, bispo de primeira geração, e esse passa para outros homens idôneos que são capazes de passar para outros depois deles. Isso é um mandamento para a igreja em todos os tempos, isso tem que sempre ser feito. E essa é a sucessão apostólica, de geração em geração, e ela é sempre baseada no ensino do Senhor Jesus Cristo que os apóstolos verdadeiros zelaram para guardar e levar em frente. E isso a igreja faz, a igreja ela guarda os oráculos do Senhor, ela tem a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, como fala em Judas, ela é confiada à igreja, como fala na NVI. Sobre isso nós vamos falar mais para frente. Mas isso aqui tudo é base para que a gente entenda o que é a igreja do Senhor, o que é o elemento humano na chegada da vida eterna para todos nós. Jesus Cristo é o mestre. Todos os outros são irmãos, por mais que tenham funções e ofícios aí diferenciados, né? Lá em Mateus 23, o Senhor diz assim: vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Então, é aquela coisa, Jesus Cristo é o único mestre, mestre com M maiúsculo. Todo o ensino tem que proceder dele. É isso que os apóstolos sempre fizeram. E essa é a forma da igreja se propagar e levar as boas novas de salvação para todos os povos. Com o tempo, isso não foi imediatamente, levou tempo, o ensino apostólico foi colocado em forma escrita, por vontade de Deus, nos livros que compõem o Novo Testamento. Para que, dentre outras coisas, a infiltração de falsos mestres e de falsos apóstolos, como Paulo fala lá em 2 Coríntios 11, falsos apóstolos, a infiltração desses agentes não sabotasse a igreja. A Escritura, a Bíblia, é a âncora que nos garante permanecermos na verdadeira igreja universal e não sermos enganados e levados por todo vento de doutrina. Então esse é o elemento humano. A igreja ela é formada por seres humanos. E em seguida, então, vem o elemento divino. E aí talvez a gente possa se perguntar, será que o elemento humano vem antes do elemento divino? Num sentido não, porque é Deus que estende a mão e gera a graça e traz graça para nós, misericórdia e graça para nós. Mas num sentido humano, nós descobrimos a Deus por meio da igreja. Primeiro vem a igreja chega até nós, e aí ela nos fala a respeito de Deus, que nós não conhecíamos. Então há um sentido em que o evangelho chega até nós, primeiro, pelo elemento humano. E nós só podemos conhecer a Deus se a igreja proclamar a verdade, exaltar o Deus vivo, imprimir, distribuir Bíblias, traduzir Bíblias, formar mestres, formar discípulos, batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinar quem Jesus é, ensinar quais são os seus mandamentos, ensiná-los a guardar esses mandamentos e assim por diante. É isso que a igreja faz. Ela é instrumento nas mãos de Deus. Somente na igreja do Senhor, no contexto da igreja do Senhor, como Saulo orou aqui, somente ali dentro é que nós podemos nascer de novo, crescer, florescer e frutificar para a glória de Deus. Ali dentro está a bênção do Senhor. Próximo grupo de 3. Vamos adiante aí no nosso texto. O que nós encontramos aí? Chamados, amados e guardados.
Aí entra o elemento divino, o Deus Trino. Somos chamados, somos amados e somos guardados. Aqueles que são alcançados pela igreja são os eleitos, que Deus, na sua providência, faz com que sejam alcançados, chamados. Aqui nós vemos o Deus Trino atuando para a nossa salvação e nos mostrando a beleza e a maravilha da bênção do Evangelho. Nós fomos chamados porque o Pai nos amou e nos guardou em Jesus Cristo. Esse conceito é algo além da nossa imaginação. O Pai nos amou e nos guardou em Jesus Cristo. Aí nós temos aquele problema que já falei na outra pregação, aquele problema com as preposições aí, né? Porque na Revista Atualizada você vai ter amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo. Aí você vai para a NVI e aí você vai encontrar amados por Deus Pai e guardados por Jesus Cristo. Isso aí nós já falamos na pregação passada, né? Não importa a preposição aí, né? Lá na tradução brasileira você vai encontrar, na Revista Corrigida, eu acho que também, você vai encontrar guardados para Jesus Cristo. Isso aí é a grande glória da palavra de Deus, né? Porque qualquer uma dessas traduções é correta e verdadeira. Essa é a multifacetada graça de Deus. Nós somos amados em, por, para, nós somos guardados em, por, para. Glória a Deus. O importante é que o plano de Deus, o plano de salvação, é eficaz para todos os que foram amados pelo Pai e colocados em Jesus Cristo. Nós cantamos aqui, né? Nós somos amados por Deus em Jesus Cristo. Vamos ver alguns textos. Vamos abrir lá em João. João 16, versículo 27. Diz assim o Senhor Jesus: porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vamos abrir também 1 João, lá na primeira carta de João. 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Nós sabemos que nós somos filhos adotivos, nós fomos colocados em Jesus, o Filho unigênito. E colocados em Jesus, ali nós somos abençoados, sendo filhos também. Vamos abrir em Romanos, capítulo 5. Romanos 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Que amor é esse? Amor pelo inimigo, pelo não amável, a ponto do Filho morrer no nosso lugar. Esse é o amor do Pai por nós, de sacrificar o seu próprio Filho em nosso favor. Vamos abrir, virem umas páginas aí, Romanos 8, que nós cantamos aqui. Romanos 8, 38, porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós somos colocados em Cristo Jesus e aí o Pai nos ama
como ele ama o Filho, desde os tempos eternos, desde toda a eternidade, o amor do Pai pelo Filho, esse mesmo amor há para cada um de nós. E isso é maravilhoso. Mas aí alguém pode perguntar, tá, Deus Trino, nós vimos ali o Pai, nós vimos Jesus Cristo e o Espírito Santo, Juliano. Ele não aparece aqui. Como não? Veja o que diz a Confissão de Fé Batista de 1689, no capítulo 3, artigo 6º. Por isso os eleitos, achando-se caídos em Adão, são redimidos em Cristo, sempre em Cristo, e chamados eficazmente para a fé nele pela ação do Espírito Santo. Sujeito oculto. E no seu devido tempo, e são justificados, adotados, santificados e guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação. A chamada eficaz é feita pelo Espírito Santo. E bem como é da natureza do Espírito, falando com reverência, ele não chama atenção para si. Mas ele está lá, operando tudo isso em nós. Na verdade, ele já está desde antes capacitando a igreja, o elemento humano, passando por esse chamado eficaz, trazendo a cada um de nós e chegando até essa última parte do texto, produzindo resultados, frutos, a misericórdia, a paz e o amor. Multiplicando isso na nossa vida. A doutrina da união com Cristo é o que há de mais maravilhoso em todo o universo para qualquer ser humano. Sermos colocados em Cristo faz com que todo o amor, toda a graça de Deus repousem sobre nós, independentemente de nós. Pecadores que somos. Totalmente pela graça. E isso, ser colocado em Jesus Cristo, transforma. E é sobre isso que a gente vai falar então nesse último ponto. Que é o resultado. O resultado da atuação conjunta do elemento humano com o elemento divino produz o novo homem, a nova sociedade, que hoje começa com a igreja ainda rudimentar, porque o reino é já e ainda não. O reino já chegou, mas ainda não. Num sentido sim, num sentido não. Como a nossa salvação, num sentido sim, num sentido não. A igreja é muito imperfeita, muito problemática, muito cheia de defeitos. Mas ela será aperfeiçoada como noiva do Senhor Jesus Cristo e se tornará o reino pleno, sem inimigos, que é a promessa que nós temos da parte de Deus. A igreja será convertida, transformada nessa nova sociedade em que reina a justiça e o amor. O impacto dessa obra, dessa vida cristã vindo até nós, não é teoria. Crer nessas coisas de que você é colocado em Cristo e você é objeto do amor do Pai, crer nessas coisas não é algo intelectual. Não é algo que você só crê como uma informação que você diz que acredita, mas que não faz nenhuma diferença na sua vida. Não é assim. Por exemplo, eu creio que são 8 os planetas do Sistema Solar. Mas vou ser bem sincero para vocês, tá? Isso aí não faz nenhuma diferença na minha vida. Aliás, no meu tempo eram 9, né? Alguém que certamente não é trinitário injustiçou o pobre Plutão, né? E aí viraram só 8. Isso aí é uma informação que você pode crer, mas não faz nenhuma diferença. E tantas outras coisas são assim, né? O cristianismo não é assim. Ele afeta profundamente as nossas vidas. Ele vai no âmago do nosso ser. O Espírito Santo vem e nos transforma de dentro para fora.
Como dizia o grande Martin Lloyd Jones, o Evangelho toma o homem inteiro, mente, coração e vontade. Por sermos objetos do amor de Deus, chamados e colocados em Cristo, uma obra bendita é operada em nós. E aí é que entra o desejo de Judas para cada um de nós aqui. Que a misericórdia, a paz e o amor sejam multiplicados na nossa vida. Só aqui essas três grandes bênçãos aparecem tão juntinhas assim, né? Em nenhum outro lugar do Novo Testamento. Mais próximo disso é 2 João, que a Mari leu para nós aqui, que no mesmo versículo aparecem os três, mas não tão juntos assim, né? Lado a lado. E aí, essas três palavras, não há nenhuma dúvida quanto à tradução, certo? Todas as versões da Bíblia, em todos os lugares, de todas as formas, vão ser todas traduzidas iguais. Porque essas palavras são palavras gloriosas que não tem dúvida de como traduzir. Misericórdia é eleos, a bondade e a boa vontade ao miserável e aflito, com a intenção de ajudá-lo. Irene, a paz é o estado tranquilo de uma alma que tem certeza da sua salvação através de Cristo e por essa razão nada temendo diante de Deus e contente com a sua porção terrena, qualquer que seja. E, o maior de todos eles, agape, o amor divino, o amor de Deus, o amor que o Pai tem pelo Filho, o Filho tem pelo Pai. E o amor de Deus ou de Cristo por nós. E o nosso amor por Ele. E pelo nosso semelhante, quando inspirado por seu amor por nós. A inclusão do amor aqui é maravilhosa, porque misericórdia e paz, graça e paz são saudações relativamente comuns, tradicionais, já entre os judeus. E essa inclusão do amor aqui é maravilhosa, porque nós vimos ali em 2 João, o amor resume tudo. Tem até um texto ali estranho, reflexivo, não sei se já perceberam, né? O amor é esse, que vocês guardem o mandamento. E o mandamento é esse, que vocês amem. Sabe? Né? Não sei se vocês perceberam lá. É um dos versículos ali de 2 João, depois vocês dão uma olhadinha. É muito interessante. Eu estou lendo uma teologia sistemática do professor Gerald Bray, que a ideia dele foi a seguinte: qual é o conceito mais fundamental de toda a Escritura? Aí ele chegou à conclusão que só pode ser um, que Deus é amor. Dali procede todo o resto. Porque tudo vem da Trindade e desse amor intertrinitário. E aí ele escreveu uma teologia sistemática, cujo título é Deus é Amor, com quase 800 páginas, em que ele desenvolveu tudo a partir disso. Porque a criação nada mais é do que a expressão, um ato de amor de Deus. E o pecado nada mais é do que a rejeição do amor de Deus. E a salvação é o amor de Deus mais profundo e mais inesperado. E assim ele trabalha. E é assim que nós temos que pensar. Eu digo a vocês, meus irmãos e amigos, preste bem atenção, que para qualquer ser humano, qualquer um, que fosse oferecido agora, aqui, misericórdia diante das suas fraquezas, misérias, fracassos, maldades, paz irrestrita diante das suas angústias, dos seus medos, das suas ansiedades, das suas turbulências, brigas, discussões, problemas de relacionamento, dificuldades.
amor incondicional diante do seu egoísmo, alienação, solidão, inadequação, fracasso, tormento. Amor esse guardado naquilo que é mais sagrado, o amor do Pai pelo seu Filho unigênito. Eu digo para vocês, se essas três coisas, se esse pacote fosse oferecido agora para qualquer ser humano, com 100% de certeza de que o pacote vai ser entregue, eu garanto para vocês que qualquer ser humano cairia de joelhos, estenderia as mãos e pegaria o pacote para si. Porque essa é a necessidade de todos nós. Todos. Todos nós que somos irmãos em Adão. Filhos de Adão. Qualquer um estenderia as mãos e pegaria esse dom da vida abundante para si. E o maravilhoso é que é exatamente essa oferta que Jesus Cristo faz para todos nós. E qualquer pregador cristão, ao longo desses 2000 anos, mesmo esse pregador amador aqui, tem exatamente essa oferta para fazer sempre. Em nome de Jesus. Então, se você não é cristão, essa oferta é feita para você hoje. Agarre-a enquanto puder. O que é necessário é se estender as mãos, duas mãos, o arrependimento e a fé. Primeiro, reconhecer todas aquelas fraquezas e rebeldias que eu mencionei há pouco, que faz parte da vida de todos nós. Não entre em negação. Esse reconhecimento diante de Deus em oração é o que na teologia se chama arrependimento. É uma das mãos estendidas. E a segunda mão, o que você tem que fazer é crer que Deus existe e que é isso que Ele te oferece, porque Ele é galardoador dos que o buscam. Ele recompensa aqueles que vêm até Ele com um presente desse tipo e muito mais. E isso, na teologia cristã, é chamado fé. Alguns de nós têm dúvidas se são cristãos ou não. E outros estão se sentindo distantes do Senhor, longe da fonte da bênção. E não percebem nem misericórdia, nem paz, nem amor, muito menos amor, nas suas vidas. Aí é que é importante perceber essa última palavra que nós temos aí, a palavra multiplicados. Porque todos nós que somos cristãos já experimentamos dessas graças na nossa vida em algum momento. Só que, como o texto diz, ela admite graus. Ela pode ser aumentada, multiplicada. E se pode ser aumentada, também pode ser diminuída. Quando nos afastamos da fonte, ela diminui. Quando vamos para o pecado, ela diminui. Quando nos aproximamos do Senhor, ela é multiplicada, porque Ele é a fonte de tudo isso. Então, quando nós nos aproximamos de Deus e da sua igreja, essas coisas ficam mais perto de nós, porque o Senhor nos concede essas coisas. Só que tem um outro aspecto, muito importante na teologia bíblica. Para que essas coisas sejam multiplicadas nas nossas vidas, nós precisamos, nós mesmos, ser misericordiosos, pacificadores e demonstrarmos amor. Amor verdadeiro pelos irmãos e pelo próximo. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Esse é o ensino do nosso Senhor. No plano de Deus,
A misericórdia, a paz e o amor que Ele nos concedeu e concede, Ele quer que nós também entreguemos. Por exemplo, em 1 João, o apóstolo João ele fala de uma maneira muito contundente, ele nos alerta que quem diz que ama a Deus, mas não ama o seu irmão, é um mentiroso. É engraçado porque a reciprocidade que a gente espera num relacionamento humano, né, ela é diferente no relacionamento com Deus, né? Deus não precisa de nós. Não precisa de nós. É sempre, né? A gente precisa lembrar disso. Quem precisa de nós é o nosso próximo. Então a reciprocidade é com o próximo. O que eu recebi do Senhor, eu não tenho que dar para Ele, né? Num certo sentido, né? Em algum aspecto, né? Eu não tenho que dar misericórdia para o Senhor, porque isso não faz sentido, né? Eu devo amá-lo. Mas para o meu próximo, sim. E quando, na verdade, o que está envolvido aqui é aquilo que o Senhor disse, né? Mais bem-aventurado é dar do que receber. E quando isso se multiplica na vida de algum de nós, tanto como receptor quanto como doador, nós passamos a ser fontes de água viva. Quando isso acontece com muitos de nós, aí a igreja se fortalece e o seu testemunho começa a ser vibrante, avassalador, a ponto de tomar o Império Romano todo. Testemunho ganha força, muito mais pessoas são abençoadas com misericórdia, paz e amor. Quando isso se evidencia, é que realmente a igreja tem força. Ninguém fica impressionado porque você deu o dízimo do endro e do cominho e abandonou seu pai e a sua mãe, como o Senhor Jesus denunciou os fariseus. Ou ninguém também fica impressionado com uma pessoa que ora de si para si mesmo, como o Senhor falou também de um fariseu, né? Isso não impressiona ninguém. Isso é um exercício religioso vazio que o sujeito faz de si para si mesmo. Agora, misericórdia, paz e amor estendidos impacta. Sempre. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. João 7,38. Para concluir, nós temos que perceber que todo esse tratamento que nós demos a esse início aqui da carta, ele é fundamental para o que virá depois. A carta vai fazer uma denúncia de falsos ensinos, de falsos mestres, e defender a fé que uma vez por todas foi dada aos santos, que foi confiada aos santos. Conhecer a base do cristianismo é fundamental para que se esteja preparado para resistir. E nesses 3 grupos de 3 nós podemos refletir. Primeiro, no nosso vínculo com a igreja. Será que nós estamos construindo a verdadeira igreja cristã? Será que nós estamos engajados em participar dela como deveríamos? Será que nós estamos distribuindo dentro da igreja essa misericórdia, essa paz, esse amor? Será que nossos valores e princípios que nós implantamos aqui na igreja são os do cristianismo universal, católico, que sempre existiu? Ou nós estamos nos apropriando de modinhas aí da cultura ou de alguma distorção cultural que vai surgindo aí por influência de alguém em algum momento? Como fazer para sermos uma igreja cristã e apostólica? Segundo, podemos refletir também no aspecto do cristianismo na sua revelação e no Deus bíblico.
Quantos e quantos acham que cristianismo é mera moralidade? Que Deus é um pai... Quantos de nós aqui hoje acham que Deus é um pai carrancudo? Cujo amor oscila conforme o nosso desempenho? Como se ele fosse um desses pais ruins que nós temos aqui entre nós? Será que nós entendemos que nós estamos em Cristo? Guardados em Cristo? Qual é a nossa compreensão do Evangelho? Será que nós vemos o Evangelho como boas novas, que é o que o nome diz, ou como bons conselhos, que é o que a moralidade tem para trazer? Isso faz diferença? Por último, nós podemos refletir nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Será que nós entendemos quão maus nós somos? Eu vejo, às vezes, em conversas aqui, as pessoas se exaltando, se julgando superiores, diminuindo o irmão. Que é isso? Nós não somos nada. Nós somos miseráveis. Será que a gente não percebe isso? Não fosse a misericórdia de Deus, nós seríamos totalmente consumidos. Nós não valemos nada. Todo o nosso valor está em termos sido colocados em Jesus Cristo. Será que nós percebemos o quão carentes de misericórdia, de paz e de amor nós somos? E será que nós percebemos quais são as grandes virtudes do cristianismo que nós deveríamos estar cultivando? Em vez de doutrinas de homens que sempre acabam ganhando o espaço maior, porque são fáceis de cumprir. E aí você vê o elemento do orgulho. Né? Sempre os homens na igreja sempre inventam umas regras humanas, né? Os famosos flautistas, como o Senhor Jesus se referiu aí. Tocamos flauta e vocês não dançaram. Por que vocês estão fazendo leis para os outros cumprirem? Quem são vocês? Misericórdia quero e não sacrifícios, foi o que o Senhor disse para aqueles fariseus e doutores da lei que não entenderam nada. Para encerrar, eu queria só citar uma frase do pastor John MacArthur, comentando esse trecho aqui, em que ele diz o seguinte: onde a lei e as obras prevalecem, aí há fracasso e morte. Onde a graça prevalece, aí há misericórdia, paz e amor em abundância. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por nos abrir os olhos mais uma vez para essas verdades que muitos de nós conhecemos, mas que é tão importante a gente relembrar e ter esse reforço vindo de Ti, Senhor. Aplica aos nossos corações, que a gente possa ter o nosso coração quebrantado, que nós possamos ser mais mansos diante de Ti, para que o Teu Espírito nos transforme, que nós possamos ser mais disciplinados também em buscar as virtudes cristãs, em cultivarmos uma proximidade contigo por meio da oração, da Tua palavra, uma proximidade da Tua igreja, para que a gente possa aprender com os irmãos, crescer com eles, ser trabalhado por eles, Senhor, que Tu estejas nos transformando nesse sentido, que nós possamos ter um coração aberto para tudo isso. Obrigado por essa palavra que Tu nos concedes nessa manhã e abençoa-nos ao longo desse dia e dessa semana, o que nós Te pedimos agradecidos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.